Olá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, continuando o nosso assunto, eu estou trazendo para vocês agora quadriláteros e ângulos, certo? Anteriormente, vocês viram uma videoaula e fizeram uns exercícios com triângulos e ângulos, certo? Então, lá com o triângulo, você aprendeu a encontrar o ângulo desconhecido dentro de um triângulo, certo? Eu colocava alguns valores em alguns ângulos e outro eu colocava uma letrinha para você encontrar, certo? A gente também sabe que lá no triângulo, os três ângulos juntos tem que dar 180. Então aqui com o quadrilátero também vai ser quase a mesma coisa, certo? Só vai ser um pouquinho diferente porque quadrilátero é uma figura que tem quatro lados, certo? Então eu vou explicar para vocês e vou passar dois exemplos para vocês também saber encontrar, certo? Um ângulo desconhecido dentro de um quadrilátero. Então eu coloquei aqui, ó, logo para iniciar. Quadriláteros são figuras geométricas que possuem quatro ângulos. O triângulo a gente sabia que possuía só três ângulos. O quadrilátero é uma figura geométrica que possui quatro ângulos. Eu desenhei aqui um quadrilátero e coloquei ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Botei também uma observação. Nessa observação fala o seguinte: em qualquer quadrilátero, qualquer, viu? A soma dos seus ângulos, a soma desses ângulos internos, são os ângulos internos, é igual a 360. Então preste atenção. Lá no triângulo, a soma dos ângulos internos, que são três ângulos que tem lá no triângulo, era toda vez 180. Tinha que dar igual a 180. No quadrilátero, a soma desses quatro ângulos, toda vez, é 360. Então veja só, eu coloquei aqui, ó, ângulo A, tá aqui, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Botei ângulo A mais ângulo B, mais ângulo C, mais ângulo D. Isso tudo tem que dar igual a 360. Se por acaso eu perguntasse a vocês quanto é que valia aqui o ângulo A, você ia falar para mim que era 90. Por quê, professor? Porque 4 vezes 90 vai dar 360. Então o ângulo A vale 90, o ângulo B vale 90, o ângulo C vale 90 e o ângulo D vale 90. Então presta atenção só nisso aí que eu falei. Um quadrilátero é uma figura qualquer que possui quatro lados, certo? E a soma desses ângulos internos que tem dentro do quadrilátero, a soma desses ângulos internos tem que ser igual a 360. Dessa maneira a gente poderia ou pode encontrar um ângulo que a gente não conhece, certo? Então agora eu vou passar dois exemplos explicando como é que a gente pode encontrar um ângulo que eu não conheça, certo? Vamos supor que aqui fosse 90, aqui fosse 100 e aqui fosse 80. Quanto é que valia o ângulo D? Então a gente vai aprender a fazer isso agora. Eu vou mostrar dois exemplos e depois dos exemplos eu vou passar o exercício para vocês, tá ok? Pessoal, eu venho com os exemplos, certo? São dois exemplos. E no exemplo 1, ele traz um quadrilátero, certo? Onde eu tenho um ângulo A, ângulo B, ângulo C e o ângulo D. Aí ele pergunta, ele fala o seguinte, no exemplo 1. Ele fala o seguinte no exemplo 1. No quadrilátero abaixo, que é esse aqui, determine o valor de cada ângulo correspondente. Ele quer saber o valor desse ângulo, o valor desse ângulo, o desse ângulo e o desse ângulo aqui, certo? Então, como é que a gente vai fazer, professor? A gente vai somar esses quatro ângulos e dizer que esses quatro ângulos é igual a 360. E vai encontrar o resultado do x. E depois que a gente encontrar o resultado do x, a gente encontra os ângulos. Então veja só. Eu aqui tenho um ângulo A, onde tem 2x mais 5. Tem um ângulo B, 4x mais 10. Tem um ângulo C, 3x menos 15. E tem um ângulo D que não tem nada de número, só tem um quadradinho e um pontinho. Então presta atenção. Se aqui é um quadrilátero e a soma dos quatro ângulos vale 360, esse aqui
eu não tenho um valor, mas só que eu deduzo aqui que esse ângulo aqui vale 90. Por que vale 90, professor? Porque aqui eu já estou vendo que aqui, como eu já ensinei anteriormente, isso é um ângulo reto. E o ângulo reto vale 90 graus. Então, toda vez que você vê um quadradinho com uma bolinha dentro de um quadrilátero ou dentro de um triângulo, isso quer dizer que ali tem um ângulo reto. E esse ângulo reto toda vez vale 90. Então, o ângulo D eu já sei que vale 90. Então, vamos lá para a gente fazer. Como é que a gente vai fazer? Ó, vou pegar todo esse número aqui e escrever aqui, ó. 2x mais 5. Aí eu tenho que somar com esse número aqui. Se eu tenho que somar, eu boto mais, ó, mais. Aí vou repetir todo o número aqui, ó, 4x mais 10. Aí eu tenho que somar com esse daqui também. Se eu tenho que somar, vou botar mais. Mais 3x menos 15. Aí eu tenho que somar com esse daqui, ó, mais. Quanto é que vale esse? 90. Tudo isso é igual a 360. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Que a gente já aprendeu quando estava procurando o ângulo desconhecido lá no triângulo. A gente vai organizar os pares semelhantes. Então, veja só. Esse aqui é semelhante com esse e semelhante com esse. Por que, professor, é semelhante? Porque eu tenho uma parte literal igual a esse, igual a esse, igual a esse. Então, o que é que eu faço? Organizo eles lado a lado. 2x mais 4x mais 3x. Escrevi. Depois eu vou escrever os números, ó. Mais 5, mais 10. Aí eu vou botar o mais 90 aqui para ficar melhor e botar o menos 15 por último, que fica melhor. Tudo isso igual a 360. Aí agora sim, tem como a gente resolver, ó. 2x com 4x dá 6x, mais 3x dá 9x. 5 com 10 dá 15. Com mais 90 dá 105. Eu vou botar aqui, ó, 105 menos 15. Não resolvi ainda com 15 porque tem sinais diferentes. Eu vou explicar. Igual a 360. Aí resolvendo, 9x não mexe. E aqui, ó, tem uma subtração com sinais diferentes. Toda vez que eu tenho uma subtração ou uma adição com sinais diferentes, eu pego o maior e diminuo, pego o maior e diminuo do menor, certo? Vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 105, tiro 15. Quanto é que dá, pessoal? Bora fazer a continha. Se eu tenho 105, tiro 15. 5 para 5, para chegar em 5, nada. E 1 para chegar em 10, 9. Vai dar quanto aqui? 90. E vou colocar o sinal do número maior. Quem é o número maior? 105 ou 15? 105. Aqui vai ficar mais. Isso tudo igual a 360. Opa! Quando chegar aqui, eu sei que isso aqui é uma equação. Aí o que é que eu vou fazer? Veja que eu tenho dois termos. Ó. Tem um termo aqui, que é tudo que vem antes do sinal de igual, e tem um termo depois. O que é que eu vou fazer? Vou deixar 9x desse lado, colocar o sinal de igual e escrever 360 que já está do outro lado. E vou passar 90 para o outro lado. Por que vou ter que passar 90 para o outro lado, professor? Porque eu tenho que deixar os termos iguais lado a lado. Então eu não tenho ninguém igual a 9x. Ele vai ter que ficar sozinho. O 90 é semelhante com o 360. Então vai passar para lá. Por que é semelhante? Porque eles são números, ó. Então números do lado de números. Então aqui é 90, quando passar para lá, aqui é mais 90. Quando passar para o outro lado, troca o sinal, fica menos 90. 9x é igual. Mesma coisa, ó, sinais diferentes. Quando o sinal é diferente, vai subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 360, tiro 90, quanto é que fica? Bora fazer 360 menos 90. Nada para chegar em nada é nada. 9 para chegar em 16 dá 7. A 1. 1 para chegar em 3 dá 2. Deu quanto? 270. E coloca o sinal do número maior. Que é o número maior? 360. Aqui é mais. Precisa colocar? Não. Aí agora sim,
eu quero encontrar o x. Então, x sozinho é igual a 270. O 9 está multiplicando o x. Quando ele passar para o lado de cá, ele passa dividindo. Então, vai ser x é igual a 270 dividido por 9. X é igual a, bora fazer a conta, 270 dividido por 9. 27 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. Baixa o zero e aumenta um zero aqui. O x é igual a quanto, pessoal? O x é igual a 30. Então, o x é igual a 30. Não é que esse ângulo seja igual a 30, não. Agora, quando eu encontrar o x, a gente encontra os ângulos. Então, o ângulo A, ele está dizendo que é igual a 2x mais 5. Então, esse ângulo A vai ser igual a 2 não está multiplicando x? Vezes x. Quem é x? X eu sei que é 30. Então, no lugar do x aqui, eu coloco 30. Mais 5. Bora resolver. Ângulo A é igual. 2 vezes 30, 60. Mais 5. Então, esse ângulo A vai ser igual a 65 graus. Então, o ângulo A é igual a 65. Certo? Bora fazer o ângulo B. O ângulo B, eu sei que ele disse que é 4x mais 10, que é o ângulo B. Esse ângulo B é igual a 4 vezes x. Quem é o x? O x eu sei que é 30. Então, no lugar do x, eu boto 30. 4 vezes 30 mais 10. Ângulo B é igual a 4 vezes 30 vai dar 120, que 4 vezes 3 não é 12? Aumenta o zero, 120 mais 10. Então, esse ângulo B vai ser 120 mais 10, 130 graus, certo? Agora, a gente vai procurar o ângulo C. O ângulo C, ele está falando para mim que é 3x menos 15. O ângulo C, ele fala que é 3x menos 15. Então, o ângulo C é igual a 3 vezes x. Quem é x? Eu já sei que é 30. Então, 3 vezes 30 menos 15. Ângulo C é igual a 3 vezes 30 vai dar 90. Menos 15. Ângulo C vai ser igual a 90 menos 15. Pessoal, quanto é que vai dar? Bora fazer para quem não sabe, ó. 90 menos 15. 5 para chegar em 10. Falta 5. A 1. 1 e 1, 2. Para chegar em 9, 7. Deu quanto? 75 graus. E o ângulo D, ele já deu. O ângulo D é igual a 90 graus. Então, bora ver se realmente esses 4 ângulos aqui dá 360. Como é que a gente vai saber para tirar a prova? A gente vai somar. Então, eu vou somar aqui, ó. Eu vou somar aqui em cima, fica melhor. 65, 130, 75 e 90. 5 e 5, 10. A 1, 9 e 1, 10. Com 7, 17. Com 3, 20. Com 6, 26. A 2, 2 e 1, 3. Deu 360? Deu. Então tá correto. Então a resposta aqui no exemplo 1, que ele pediu para você calcular o valor de cada ângulo, é esse aqui. Então o ângulo A vale 65. O ângulo B, 130. O ângulo C, 75. E o ângulo D, 90. Bora para o exemplo 2. No exemplo 2, a mesma coisa que ele fala, ó, no quadrilátero abaixo, determina o valor de cada ângulo correspondente. Ele quer saber o valor do ângulo A, o valor do ângulo B, o valor do ângulo C e o valor do ângulo D. Veja que aqui eu já dei o valor do ângulo C. Quanto é que vale o ângulo C? 60. Só que a gente aproveita ele também quando a gente for fazer a sominha. Então, qual é o primeiro passo? Organizar. Então, x mais 10, que é do ângulo A, mais x mais 10, que é do ângulo B, mais, não tem que somar? 60, mais x menos 20, que é do ângulo D. Isso tudo é igual a 360, certo?
Feito isso aí, a gente organiza os pares semelhantes. Então, esse x é semelhante com esse, semelhante com esse. Lado a lado. X mais x mais x. Aí agora eu venho com os números. Mais 10, mais 10, mais 60, menos 20. Isso tudo igual a 360. Aí bora lá, continuando. X mais x é 2x, mais x, 3x. 10 mais 10, 20. 20 mais 60, 80. 80 menos 20. Vou colocar assim para a gente resolver aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Isso tudo igual a 360. 3x, aí aqui eu vou resolver esse 80 com o 20. Aqui tem mais 80 menos 20. Sinais diferentes, numa adição ou subtração, vai subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 80, tiro 20, fica quanto? 60. E coloco o sinal do número maior. Quem é o número maior, né? 80, aqui vai ficar mais. Isso tudo igual a 360. Feito isso aqui, eu já sei que isso virou uma equação. Então eu tenho que colocar os pares semelhantes lado a lado. Veja que eu não tenho ninguém semelhante com esse. E o número aqui é semelhante com o de lá. Então tem que passar para o segundo termo. Então 3x sozinho aqui no primeiro termo, igual a 360. E o 60 vai para o lado de lá, para o segundo termo. Ele está com o sinal de mais. Quando ele passar para o lado de lá, ele fica com o sinal de menos 60. 3x é igual. Sinais diferentes. Se o sinal é diferente, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 360, tiro 60, fica quanto? 300. E coloco o sinal do número maior. O número maior é mais. Precisa colocar? Não. X sozinho, que eu quero encontrar, é igual a 300 dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque ele está multiplicando o x. Quando ele passar para lá, ele passa dividindo. X é igual a 100. Então eu encontrei o valor de x, que é 100. Não foi os ângulos, certo? Aí agora eu vou definir os ângulos. Aí como é que a gente define o ângulo, professor? Muito simples, ó. Ângulo A é igual. Ele está dizendo que o ângulo A é igual a x mais 10. Então se o ângulo A é igual a x mais 10, então esse ângulo A vai ser igual. Quem é x? X não é 100? Então 100 mais 10. Então esse ângulo A é igual a 110. Bora definir o ângulo B. O ângulo B, ele fala que é x mais 10 também. Então o ângulo B vai ser igual. Quem é x? Não é 100? 100 mais 10. Então esse ângulo B também vai ser igual a 110. O ângulo C eu já sei que é ângulo C, eu já sei que é igual a 60, certo? Agora a gente vai definir o ângulo D. Ângulo D ele fala que é x menos 20, não é isso? Ele fala que o ângulo D é x menos 20. Então o ângulo D é igual. Quem é x? X não é 100? 100 menos 20. Então esse ângulo D é igual a quanto, pessoal? A 80. A 80. Então ele queria que você determinasse o valor de cada ângulo correspondente nesse quadrilátero. Então, o ângulo A é 110, o ângulo B é 110, o ângulo C é 60 e o ângulo D é 80. Bora somar para ver se dá certinho. 110 com mais 110 com 60 e o último foi 80. Nada. 8 e 6, 14, 15, 16. A 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. Deu 360? Deu, então tá correto. Então, esses dois exemplos, pessoal, são os exemplos relacionados ao assunto de quadriláteros, certo? Então, toda vez que vocês forem fazer, tem que fazer dessa maneira. Posteriormente, depois de terminar esse vídeo, eu vou passar o exercício para vocês responder. Tá ok? Um abraço para todos.